Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Que eu acho que muita questão é por que essas coisas aconteceram numa época que não tinha o celular com HD sendo filmado, entendeu? Eu quero dizer, porque aquela coisa assim, tá, legal, Maria teve um filho virgem, bacana. Jesus ressuscitou, o mar abriu no meio, tudo numa época que foi escrita tal. Por que não tem agora? As pessoas vão falar, mas Jesus não vai voltar ao momento, tal onda de calor, tsunami e tal. Por que agora não aparece Jesus de volta? Boa pergunta. Olha, essa sua pergunta é excelente. Uma das indagações que Cristo fez em relação aos últimos tempos é: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por quê? E essa é uma indagação honesta, que o teólogo também faz. Por que Deus não se manifesta hoje como no passado? Você sabe que hoje não tem mais casos de virgens dando luz a Salvador em grutas? Acho que não teria mais virgem. Acho que já teria mais virgem, né? Isso também. Exatamente. O funk tirou um pouco a galera. E tudo mais, parece que os milagres se tornam cada vez mais distantes e anônimos. E a necessidade dos milagres maiores. Exatamente. Só que nós temos que ver alguns detalhes em ponta. Em primeiro lugar, a Bíblia, como ela resume, às vezes, num capítulo, 20 anos de história, a gente pensa que os milagres aconteciam toda terça-feira, 10 horas da manhã, acontecia o milagre. Já vai lá. Ali na grutinha. A terça-feira do milagre urgente. Vai lá, 10 horas da manhã que vai ter. Um dia vai ser uma coisa... Não. É porque ela contou num capítulo só. Mas houve muitos não milagres na Bíblia. Tá certo? Por exemplo, Jesus ressuscitou, é verdade. E Pedro foi liberto da prisão por um anjo, mas Pedro não foi liberto quando ele foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo não foi liberto quando ele foi degolado. Muitos morreram, muitos foram entregues. E cadê o milagre? A gente pula esses textos. Parece que toda hora aparecia um anjo. É que para a gente, assim, como é a história de Jesus? Jesus morreu com 32. Alguns 33. colocam 33 anos, mas essa idade é aproximada. Mas parece que aquela coisa assim, em 33 anos aconteceu muita coisa. Exatamente. O Paulo, não sei o quê, andou, a água virou vinho, você fala, caraca, mas não aconteceu nada de 60 a 93 também. É muito doido isso, eu já te vi falar sobre isso, que tem uma história, na parte da história de Jesus ali, que é adolescência, juventude ali, que não tem muita documentação. Não, nós temos um hiato e um silêncio. Até falar sobre esses anos perdidos de Jesus, que algumas pessoas falam sobre ele ter ido para a Índia. Eu queria saber se isso... lá na Caxemira tem até o túmulo dele lá. E isso por acaso, seria ao contrário à Bíblia? Ou seria possível, na história cristã, Jesus de fato ter ido para a Índia? Entendi. Não temos nada arqueologicamente que comprove isso, a não ser uma soberba indiana. Eu vou explicar por quê. Uma vez eu participei de um grupo de satsang. Satsang é um encontro de harmonização hinduísta, porque quando eu me tornei adventista, eu quis pesquisar tudo enquanto religião, para saber o que é que eu quero isso aqui, o que eu podia, sabe? E aí eu estudei bastante coisa sobre, eu li o Bhagavad Gita, o livro dos Vedas, esses encontros do Satsang, e você tinha ali o encontro de harmonização, é muito legal, mas eu notei uma coisa. A Índia, por mais que ela tenha toda uma ideia de humildade e tudo mais, existe uma soberba indiana hindu. É diferente. Indiano é que pertence ao país da Índia. Hindu é religião. Hindu é religião, hinduísta. Porque lá eles são católicos também. Exatamente. Mas bem que os cristãos da Índia são 2%. 3%, uma coisa assim. Que seria 200 bilhões de pessoas. Exatamente. 200 bilhões de pessoas. São 300 bilhões de pessoas. Tudo que é bom tem que passar pela Índia. Sim. Você entendeu? Tudo que é bom tem que vir para lá. Brahma foi lá, Shivananda foi lá, os grandes... O único que eles reconhecem como grandioso mestre que não passou por lá foi Jesus. Então tem que dar uma ideia de Jesus também passar por lá e transformar Jesus num yogi. Só que a ideia de... Tem até um alemão, Kester, que escreveu isso, escreveu o primeiro nome dele, o sobrenome é Kester, que escreveu Jesus viveu na Índia. E tudo que ele mostra não tem comprovação acadêmica nenhuma. Até porque é bem longe também, e a Caxemira tem lá o túmulo lá, tem uma tradição que eles contam, mas tudo tradição oral, mas, Rodrigo, só pra não tem gente nada, zero. Só pra gente não se perder, que a pergunta foi boa,
Mas aquela coisa que eu tava falando assim, tipo, eu achei muito interessante como você fala. A gente lê um capítulo e tem uma imagem de que aquilo aconteceu em 3 semanas. Exatamente. Não tem. Então existe a possibilidade de... Só para voltar na sua pergunta, que ela é importante não perder, mas respondi a questão da Índia aí que você perguntou. Responder. Os milagres bíblicos também eram esporádicos. Ok. Teve muito mais não milagres do que... Não milagres que milagres. Mas a gente teve milagres nos últimos anos? Teve. Que poderia ser considerado um milagre de uma nova Bíblia? Só que aí agora eu tenho que explicar uma coisa interessante. A gente pensa que é só a tecnologia que muda. Deus também muda, não no sentido do caráter dele, que a Bíblia fala, o Senhor não muda. Deus não muda no sentido da essência dele, do caráter dele. Mas como ser humano que somos nós mudamos, Deus muda a linguagem para nos atingir. Por exemplo, a linguagem que eu estou usando nesse podcast aqui, certamente não é a linguagem que eu uso quando estou apresentando um paper acadêmico num congresso. Certamente não é a linguagem que eu uso quando eu estou num púlpito pregando na igreja. Certamente não é a linguagem... Vocês entendem? Claro. Eu sou o mesmo. A minha essência é única, mas eu me adapto ao ambiente que eu estou. Deus também. Então, o que acontece? Hoje, vou falar o seguinte, os poderes espirituais do bem e do mal, eles vão mudando as expressões. Por exemplo, o modo de expressão de possessão demoníaca hoje não é mais como no passado. Que era como? No passado, como é que geralmente era a possessão demoníaca? A pessoa pegava, tipo, exorcismo. Sim, girava a cabeça. Né? Hoje você quase não vê daquele caso. E muitos que vê, você vê que são, geralmente, assim, são pouquíssimos casos, mas a maior parte hoje não é daquele jeito mais. Mas como é que é hoje o tipo de possessão demoníaca? É interessante que tem um livro do Dr. Andrew Newberg, que ele fala do ponto de Deus no cérebro, que quando você está sob efeito religioso, tem um ponto no cérebro que brilha. Você sabe que o cérebro humano, ele é mapeado e com fotografias de pósitrons, eles conseguem saber se você está excitado. Se colocar pornografia, vai ser uma parte do cérebro que vai brilhar. Se colocar uma cena de violência, vai ser outra parte. Se você comer algo agradável, vai ser uma parte. O nosso cérebro todo mapeado. E o dos animais também, porque o animal também tem sinapse. O animal tem cérebro, é claro. O rato, o cachorro, o mamífero. Só que tem uma parte que brilha no nosso cérebro, específica, que não tem nos animais, que é o que eles chamam do ponto de Deus. Que é quando você está sob efeito de questão espiritual, religiosa, mística. Que é o transcendente. Né? Só aquilo ali que brilha. E é interessante que quando a pessoa está sob efeito de alguns tipos de drogas, brilha no mesmo lugar. E é curioso que você dificilmente vê alguém sob efeito de drogas tendo uma alucinação para o bem. É uma possessão demoníaca atualizada. Seria as drogas. É verdade, né? O cara nunca bebe e fala, vou dar uma cesta básica pra aquela galera. Exatamente. Você pode olhar, o bagulho é ruim. O bagulho é ruim. Você tá entendendo? No passado, contra a medicina, você é expulsado. Até as drogas que são consideradas, digamos assim, ayahuasca, por exemplo. Pois é, a pessoa tem transes místicos e eles são perigosos. Porque, sabe uma coisa? Se eu sou seu amigo mesmo, qualquer contrato que eu fizer com você vai ser na lucidez. Se eu aproveitar a sua assinatura no momento que você está mal, eu não sou seu amigo. Mas e o vinho que Jesus bebia? Boa pergunta. Muita gente fala. Não deixa o vinho passar, não, Maurício. Bota ele contra a parede. Pode botar. Vamos lá. Não, e faz sentido. Jesus fala Cabernet Sauvignon. Antes de passar pano, antes de falar do vinho, eu vou falar do vinho. Só quero colocar um parênteses aqui também, que eu vou chamar agora a atenção dos crentes. Teve um episódio que conta, uma alegoria que contam, que estavam John Huss com um amigo diante de uma grande catedral da Europa. E eles estavam relembrando um episódio da Bíblia em que Pedro e João estavam diante do templo de Jerusalém e chegou um paralítico e ele falou assim, eu quero uma esmola. E Pedro falou assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí um amigo de John Huss estava falando com ele assim, pois é, hoje a igreja tem tanto ouro e prata que ela não precisa mais reclamar como Pedro. Não tenho prata e ouro, né? Que hoje tem. Ele falou, mas eu não tenho mais autoridade para dizer em nome de Jesus, levanta e anda. É verdade. Então hoje também está faltando a chamada Igreja de Cristo
aquele compromisso, aquele jejum e aquela autoridade espiritual para expulsar um demônio definitivamente em nome de Deus. Não estou falando desse charlatanismo que tem por aí, que o camarada faz show, vem cá que eu vou expulsar, e tudo mais, vem cá, capeta, não é, você entendeu? Estou falando daquela coisa real mesmo. Hoje o cristianismo, e isso em parte, eu vou entrar na questão do vinho, isso em parte responde por que os milagres estão ficando cada vez mais raros. Porque para ter o milagre tem que ter fé genuína. Tem que ter lucidez. Tem que ter lucidez e fé. Lucidez, eu vou pegar essa palavra para responder a questão do vinho, e a fé genuína. Tá certo? E infelizmente o cristianismo hoje, que estava previsto no Apocalipse que seria assim, é de fachada, sabe, cara? Pô, eu fico tão triste porque eu vou admitir uma coisa aqui no achismo. Isso não é achismo, infelizmente é certeza. Tem muita gente que está ficando ateu graças aos cristãos. Sim. É Você uma sabe reação. que a Índia hoje era para ser o maior país cristão do mundo? Você sabia disso? Você falou 3% aí. É. Sabe o que não é? Quando Gandhi... Leiam a biografia de Gandhi, eu quero lembrar o nome de um autor que escreveu uma das melhores biografias de Gandhi, que eu li, eu vou lembrar, daqui a pouco é o nome dela, a cabeça. Ele foi para a Índia, para a África do Sul, para estudar direito. Gandhi. Gandhi. E ele foi frequentar, porque começou a ler os evangelhos, igual você falou no início, pô, cara, eu quero conhecer mais sobre isso aqui, que é tão fascinante. O Gandhi ficou fascinado, porque ele via o regime de castas. Sim, a divisão, de Brahma, aquela coisa toda. E ele viu no evangelho uma mensagem tão libertadora, e falou, pô, eu tenho que conhecer os seguidores desse cara aqui. Quando ele foi nas igrejas, ele foi tão maltratado por racismo. Doideira, né, cara? Que ele falou aquela famosa frase que aqui não é Clarice Lispector, não, isso é real. O Gandhi falou, eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Que é aquela história, né? Jesus é legal, que atrapalha o fã-clube. É o fã-clube, é verdade. Sim. Sabe? Jesus que atrapalha. É. Então, assim, eu fico preocupado com isso. Eu não sou perfeito, tenho muito defeito, mas eu sei que a minha vida pode ser a única Bíblia que muita gente ainda está lendo. Não, é interessante essa sua frase, te interrompendo um pouquinho, e tem uma coisa que é quase... O fato de você ser cristão não impede de você ser um... Pisar na bola, mas eu tenho uma responsabilidade. Não, você tudo bem, não digo você. Mas o que as pessoas acabam confundindo pelo que você está me falando, a história de Jesus é uma história maravilhosa. Uhum. O livro de Jesus é uma coisa maravilhosa. O problema é como as pessoas acabaram utilizando isso para poder, para humilhar, e isso que foi o que acabou acontecendo. Ou seja, elas são vítimas da própria coisa que a Bíblia condena. Exatamente. É porque a gente tem que ficar muito apegado a Deus e falar, Senhor, eu quero ser instrumento da tua paz, como diz a oração de São Francisco, que não foi dele também, mas é atribuída a ele. Mas faz sentido o que você está falando. A minha cabeça está abrindo. Eu não esqueci do vinho. Não, a gente vai no vinho. O achismos, ele é um lugar que é uma pessoa plenamente ignorante, muito, assumidamente ignorante, num mundo onde tu não tem certeza. E é que eu bato papo com pessoas, né? Eu vou tentando entender como é que é a vida de cada um. E aí eu vou criando outros achismos. E tá chegando agora um que é, curiosamente, no momento onde as pessoas mais estão com uma... Eu não vou falar o termo saúde mental, vou usar o termo doença mental. Porque a gente tá com doença mental, tá todo mundo com a mente... É curiosamente o momento onde Jesus está menos presente na nossa mente. Exatamente. E por quê? Porque nós estamos expulsando. Jesus agora é secundário. Maurício, eu vou tudo ou nada. Se o que eu estou falando aqui não for verdade, esse evangelho não é para ser respeitado, é para ser condenado, combatido. Claro. Porque a Bíblia, Jesus, ele foi nesse ponto em que, pese tudo que eu falei aqui de dialogar com os pares, com as diferenças e tudo mais, ainda que eu respeite a posição do outro, tem uma coisa que, para ser coerente com o que eu creio, eu não posso abrir mão. Jesus não disse, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou... Não, ele falou, você vai no grego, é mais específico ainda, ego emi re rodós, kai redzoe, kai realetheia, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quando você pega isso no grego, não tem nem como você traduzir de maneira assim, alternativa. Não tem, desculpa, pode sentar um muçulmano aqui, a gente vai bater um papo, beleza e tudo, mas não adianta o muçulmano falar assim, não, eu já tenho alguns muçulmanos agora, aproveitando essa dele, eu creio em Jesus. Não, eu não creio em Jesus. Desculpa, é falácia. Porque o muçulmano vai falar que Jesus não morreu na cruz, que ele não é o Filho de Deus, então não crê em Jesus. É mentira. Ele crê numa versão de Jesus que Maomé inventou.
Porque Jesus, ele não falou, eu sou mais um profeta. Jesus não abriu a possibilidade de falar o seguinte, não, pode escolher Buda, Ananda Maimar, Mahatma Gandhi, ou eu, ou Shivananda. Não! Não é Jesus o Oxóssi. Jesus é o único. A Bíblia não é mais um livro de Deus, ela é a palavra de Deus. Então eu tenho que ter uma responsabilidade assim. Eu falo com você, eu não nego. E tem dado certo até hoje. Eu estou aqui batendo um papo no achismo, mas eu estou pregando. E convidando as pessoas a ver essa mensagem, porque ela muda a vida.